Pronto, João, vamos lá, tá? Conforme prometido, Felipe, vou colocar no segundo vídeo. Bom, primeiro nós faremos a correção, ok? Do substantivo coletivo. E depois nós entraremos numa matéria chamada flexão dos substantivos, ok? Bom, mas vamos lá corrigir os exercícios. A questão de número 1 diz assim: reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por um coletivo que lhes corresponda. Faça as alterações necessárias. Bom, antes de eu dar as respostas, eu quero te falar o seguinte. Na letra B, está escrito os navios de guerra. Só que eu não dei não coloquei na nossa lista o coletivo de navios de guerra. Eu coloquei só de navios mercantes. Navio mercante é aquele que leva as mercadorias, enfim, que levam as coisas, né? Levam as mercadorias, os itens, enfim. Mas o navio de guerra se chama esquadra. O coletivo de navios de guerra é esquadra, ok? Então vamos lá. Agora quando chegar na letra B, eu faço a alteração certinha. Então vamos lá, na letra A. Os artistas da novela saíram atrasados. Artistas, qual é o coletivo de artistas? Elenco. Então o elenco saiu atrasado, ok? Eu coloquei elenco, botei de artistas. Ou você pode colocar o elenco saiu atrasado, né? Ou pode falar o elenco da novela saiu atrasado, também pode ser, ok? Na letra B, nós temos os navios de guerra voltaram ao mar. Como eu disse, nós tínhamos os navios mercantes, né? Eu coloquei na lista dos coletivos o de navios mercantes, mas eu não havia colocado os navios de guerra. O coletivo de navios de guerra é esquadra, então vai ficar da seguinte forma: a esquadra voltou ao mar, ok? Na letra C, os ladrões roubaram poucas coisas. A resposta é a quadrilha, tá? Porque a quadrilha é de ladrões, então veja, a quadrilha roubou poucas coisas. E por fim, as fotografias estão na primeira gaveta do armário. Nós temos como resposta o álbum, tá? Conjunto de fotografias ou de selos. O álbum está na primeira gaveta do armário, ok? Então, repetindo, o elenco saiu atrasado, a esquadra voltou ao mar, a quadrilha roubou poucas coisas e o álbum está na primeira gaveta do armário, ok? Fechamos a número 1. A questão de número 2 pede para preencher as lacunas. Lacunas são espaços, ok? Preencha as lacunas com o substantivo coletivo adequado. Então a letra A diz o seguinte: o cantor afirmou: nunca cantei para uma de 300 mil pessoas. Nunca cantei para uma plateia de 300 mil pessoas, ok? Porque é um conjunto de pessoas. O coronel relatou que o que estava sob seu comando tinha se saído muito bem. O que é? O batalhão, ok? Batalhão, que é o coletivo de quê? De soldados, ok? É o conjunto, o número de quantidade, o conjunto de soldados. Na letra C, as chaves estavam todas juntas, formando um molho enorme. Como pude perdê-las? Então a resposta é molho. Por fim, na letra D, eu coloquei assim: o rapaz está no hospital, pois foi atacado por um espacinho, lacuna aí, né? De abelhas. Por um enxame. Só que veja, o enxame já é de abelhas, ok? Então ficou uma informação excessiva. Então, para que isso seja solucionado, eu quero que você coloque assim, ó, no espacinho aí, ó, onde tem o espaço. Coloque. Gostaria de pedir a você que colocasse enxame. Enxame. E aí, eu dei um espacinho aqui pra ver se não juntava o N com o X. Enxame. E aí, colocasse parênteses no de abelhas. Assim, ó. Aí tá escrito de abelhas. E eu queria pedir pra você colocar entre parênteses, só pra sair essa duplicidade de informação,
ok? Então, enxame, parênteses, entre de abelhas, tranquilo? Bom, então nós fechamos a correção, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato, como eu já falei, para que eu possa retirá-la, ok? Vamos lá. Próxima matéria, que é a matéria que será cobrada na prova, mas que eu já estou antecipando, é flexão dos substantivos. Hoje é dia 1º/4, antes que eu esqueça de relatar, de falar, 2020. Então, a matéria que nós trabalharemos hoje, deixa eu até trocar a caneta, para não forçar tanto a rosa, vamos lá, será a flexão dos substantivos. Vamos lá. Bom, na folhinha diz o seguinte: o substantivo é uma classe variável. Opa, variável é aquilo que varia, ok? A palavra é variável quando ela sofre uma flexão, tá? A variação chamada de flexão. Ela, na verdade, ela sofre uma flexão, uma variação. A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar plural. Menino vai para meninos. Feminino, menino vira menina. Aumentativo, menino vira meninão. E diminutivo, menino vira menininho, ok? Então, o substantivo ele pode sofrer algumas variações. Ele pode se flexionar, ok? Pode sofrer algumas flexões. Então, vamos lá. A primeira flexão que nós iremos ver agora será a flexão de gênero. Talvez esteja muito claro. Eu vou até evitar escrever com a laranja, porque talvez esteja complicado de enxergar aqui, ok? Então, a primeira flexão é a flexão de gênero. Quando eu falo em gênero, o que a gente pensa em masculino e feminino. Tranquilo? Masculino e feminino. E aí eu coloquei na observação o seguinte: gênero é o termo que se utiliza em gramática para classificar as palavras em masculinas ou femininas. Em português, há palavras do gênero masculino como garoto, inglês, tratamento, são palavras do gênero masculino. Do gênero feminino nós temos garota, inglesa, escola, por exemplo, ok? Agora uma observação importante, está dizendo o seguinte: não confunda gênero masculino e feminino com sexo. Quando falamos em sexo masculino e feminino, estamos nos referindo a seres animais que têm sexo. Quando falamos em gênero, podemos nos referir também a coisas que não têm sexo, como tratamento, escola. Então veja, vamos lá, pertencem ao gênero masculino, os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, e uns. Veja aqui, na lista dos substantivos de gênero masculino, como garoto, inglês, tratamento, o que a gente fala? A gente fala o garoto, o inglês, o tratamento. Então veja, para que a gente consiga identificar uma palavra como sendo do gênero masculino ou do gênero feminino, a gente tem que ver o artigo que o acompanha, ok? Ainda que ele não esteja aparecendo numa frase. Quando eu falo João, eu falo o João, tá? Então, é uma palavra do gênero masculino, tranquilo? Então, veja só, por que ele pede para não confundir gênero com sexo? Porque, veja, aqui ele deu o exemplo da palavra tratamento. Eu falo o tratamento, mas tratamento tem sexo? É uma pessoa? É um animal? Não. Então, tratamento é um ser que não tem vida. Então, faz parte do gênero masculino e não do sexo masculino, porque não é uma pessoa e nem é um animal, ok?
A mesma coisa com escola. Eu falo o escola? Não, eu falo a escola. Então, como eu tenho o a, as, uma, umas, eu tenho uma palavra do gênero feminino. Mas quando eu falo escola, escola é uma pessoa ou ainda um animal? Não, então eu não posso dizer que pertence ao sexo feminino, mas pertence ao gênero feminino. Tranquilo? Aí eu coloquei o seguinte: veja estes títulos de filmes: O Velho e o Mar, Um Natal Inesquecível, Os Reis da Praia. Então, esses títulos de filmes, eles pertencem ao quê? Ao gênero masculino. São pessoas? Não, são coisas. Então, na verdade, pertence ao gênero masculino. Tranquilo? Pertence ao gênero feminino substantivos que podem vir precedidos de artigos, como eu falei, a, as, uma e umas, tá? Que podem vir, não que devam vir, ok? Então, a história sem fim, o nome do filme. Uma cidade sem passado. As tartarugas ninjas, tá? A tartaruga ninja, por exemplo, se a gente estivesse falando de... na verdade, eles são personagens, né? Vamos tratá-los como pessoas, tá? Como se não fosse um desenho de animação, não. Fosse um filme mesmo. Como existe. Então, veja. O nome do filme é As Tartarugas Ninjas. As Tartarugas Ninjas, o título do meu filme, pertence ao gênero que? Feminino. Porque eu tô falando de as tartarugas. Mas as tartarugas são mulheres? Não, são homens. Então veja, Tartaruga Ninja, o título do meu filme é do gênero feminino, mas que é representado por homens, ok? Tranquilo até aqui? Bom, vamos lá, vamos seguir. Os pais castigaram a criança por desobediência. Então veja só, eu vou ter que apagar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Seguinte. Eu vou só confirmando aqui uma questãozinha referente. Eu falei assim, eu tô falando só. Eu dei um exemplo das tartarugas ninjas como sendo homens. Eu falei, acho que são todos homens, né? Mas eu só queria confirmar mesmo isso. Vamos lá, voltando. Deixa eu apagar aqui. Os pais castigaram a criança por desobediência. Vamos lá. Veja aqui. Vou colocar a frase aqui no quadro para ficar mais fácil. Os pais... João, já peço desculpas pelo barulho. É porque gravar em casa é mais complicado, porque a televisão fica na sala, apesar de eu estar no quarto. É mais complicado, ok? Porque minha família está em casa. Os pais castigaram... Vou botar embaixo, tá? Castigaram a criança. Espero que esteja dando pra ver. A criança por desobediência. Então, os pais castigaram por desobediência. Tranquilo? Então, veja só. O substantivo criança. Quando eu falo a criança é uma palavra de que gênero? Gênero feminino. Mas se eu estivesse falando mais de sexo, ela nomeia pessoas do sexo feminino. Vou botar sexo feminino. Barra sexo masculino. O que eu quero dizer com isso? Nomeia tanto meninas como meninos. Quando eu falo a criança, eu posso estar me referindo ao Lucas, por exemplo, ok? Eu vou continuar explicando
aplicação desse material aqui no próximo vídeo, ok?